Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma. Espero que vocês estejam tão contentes como eu por esse reencontro e vamos continuar conversando sobre a transição planetária. Nesses últimos programas eu tenho me referido a esse tema porque é um tema que está chegando para todos nós, né? E o Espiritismo tem posicionamentos tão interessantes, tão importantes para a gente poder compreender o que está acontecendo com a gente. Então, eu estou me valendo do estudo que tem na Gênese. Eu estou no capítulo 18, sobre a geração nova. É a parte da Gênese que fala sobre o nosso futuro. Então, no item 29, os Espíritos nos esclarecem que iremos voltar aqui para a Terra aqueles que cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, estes espíritos, em sua maioria, viram as coisas de maneira inteiramente diversa daquela como as viam quando estavam em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, têm auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quanto era falso o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo como se opera a transformação. Todo ele é de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Eu acho esse trecho uma beleza para a gente conversar. Eu quero levantar aqui 2 pontos importantes. Primeiro é quanto à questão do arrastamento e segundo, quanto à questão da solidariedade entre mortos e vivos. Então vamos começar pela questão do arrastamento. Eu quero levar vocês para o Livro dos Espíritos, questão 645, que tem tudo a ver com o que está desenvolvido aqui nesse item. Então vamos ver Kardec perguntando. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Responde os espíritos. Arrastamento sim, irresistível não. Porque mesmo na atmosfera do vício, há grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Que a gente vai sentir esse arrastamento sempre. Faz parte desse nível evolutivo que a gente se encontra, a gente ser arrastado pelas nossas paixões, né? Arrastamento das más paixões, que a gente quer dizer. Que más paixões são essas? São aqueles sentimentos, paixão, porque a gente fica apegado aos sentimentos, né? Sentimentos que a gente fica apegado, mas que são experiências afetivas que, ao invés de nos ajudar no crescimento moral, nos faz estacionar, nos faz ficar presos num determinado clima espiritual. Então, quando lá na Gênese os espíritos estão dizendo que vão voltar, ao invés de continuar a marcha da regeneração, vão voltar, ou seja, para o planeta de expiação e prova. Não quer dizer que volta para trás, continua no planeta de expiação e prova, aqueles espíritos que cederam ao arrastamento das más paixões. E a gente percebe aqui no nosso entorno, com a gente mesmo, o quanto é difícil a gente resistir às más paixões. E os espíritos reconhecem isso. Por isso que na questão 645, Kardec pergunta assim, mas se a gente estiver na atmosfera do vício, não dá para resistir, né? E os espíritos dizem que não, peraí, olha, você pode até ser arrastado, mas não é irresistível não, porque mesmo junto do maior vício,
há no seu entorno exemplos virtuosos que podem te inspirar a fazer um movimento diferente. Por isso que diz, mesmo a atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. Ou seja, mesmo a pessoa na sua mais precariedade emocional, mesmo essa, em algum espaço no seu entorno, tem alguém que tem uma virtude que inspira para um passo diferente. Tanto encarnado quanto desencarnado, né? Tá tudo valendo. Então, tem um ente querido desencarnado que está ali orando por ele, que está ali torcendo pelo crescimento dele, que está ali todo dia injetando uma ideia nova, uma sugestão nova. E aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fora, né? Então chega um momento em que aquilo cai no coração e a pessoa tem a vontade de poder fazer diferente. Então, arrastamento das circunstâncias... se a gente estiver muito vulnerável, com pouca dificuldade, com pouca apropriação de quem a gente é para fazer um movimento diferente, nos faz permanecer mais tempo no planeta de provas e expiações sem necessidade, né? Então, nós já teríamos condição de alçar voo, de dar um passo para frente, de poder nos encaminharmos para o mundo de regeneração. E aí, quando a gente cede a esse arrastamento, aí a gente sucumbe e continua, né? Aqui até acontecer um momento em que a gente consegue dar esse salto. Ninguém está excluído do amor de Deus, a gente não pode esquecer isso, né? Ninguém vai ser expulso. Olha só, os espíritos esclarecendo. Não se deve entender que emigração de espírito é expulsão da Terra e relegar ao mundo inferior. Não é isso. Aqueles que se adiantam vão à frente. Os que forem arrastados pelas más paixões continuam, ficam aqui até conseguir dar esse salto, né? Então, é o livre-arbítrio que vai entrar aqui agora. E nesse livre-arbítrio significa maturidade moral, nesse caso aqui significa, mesmo eu sentindo muita vontade de dizer sim para os vícios morais e dizer sim para as minhas más paixões, já há em mim a vontade do melhor. E aí eu vou conseguir suportar fazer renúncias. Esse é o salto da maturidade, né? Vamos pensar. Criança não consegue fazer renúncia de um doce, de um chocolate, né? Agora, um adulto, percebendo que é diabético e quando come chocolate com açúcar, piora seu quadro, vai ter que tomar insulina, enfim, já consegue dizer não para o chocolate. Então, aqui é uma questão de se nós estamos crianças... ou se nós já podemos dar um salto para a vida adulta e poder dizer não para aquilo que eu gosto muito, porque é isso que é interessante. Nesse nível evolutivo que nos encontramos, nós ainda gostamos do que nos faz mal. Ainda temos gosto por aquilo que Paulo de Tarso chama de gosto pela deformidade. Nós temos que adquirir o desgosto da deformidade, né? Então a gente ainda tem aí um bom trabalho para fazer pela frente. E para poder colaborar com essa reflexão, eu peguei aqui o livro da Esperança, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 32, em que Emmanuel vai dizer assim, que não são somente os nossos inimigos que erram, que falham. Nossos amigos mais queridos também falham, ou seja, todos nós somos suscetíveis de sermos arrastados pelas más paixões. Então, os nossos inimigos falham, nossos amigos também falham, e mais interessante ainda, Emmanuel vai dizer, não só os inimigos e os amigos, nós também falhamos. Então, quem somos nós para julgar quem falha, se todos nós estamos no mesmo nível evolutivo, com a possibilidade de escorregar? Então, diz Emmanuel que tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quanto as trevas interiores também dos nossos inimigos e amigos, né? Todos nós precisamos de compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura, né? E aí, Emmanuel continua dizendo assim, mas ter compaixão e socorro pelas falhas, né? Por a gente ter caído no arrastamento das más paixões, não significa estar conivente nem aplaudir as ilusões. Pelo contrário, a gente precisa se desvencilhar. E por isso que eu falei da renúncia. Então, compaixão e socorro se expressam através de uma bondade vigilante. Então, é a gente ter compaixão e socorro, mas manter o coração bondoso. A gente entender assim, puxa, que pena, escorreguei. Mas é isso aí, quem escorrega precisa levantar e continuar a marcha novamente. Todos somos passíveis de falha.
os inimigos, os amigos e eu também. Então, diz Emmanuel, o papel da compaixão é compreender e a função do socorro é restaurar. Então, a gente tem que ter uma ação diante do arrastamento. Olha que coisa importante. Não é só identificar que o arrastamento acontece. Eu posso compreender, né, pela compaixão. Puxa vida, todos nós podemos cair no arrastamento das más paixões. Mas o que eu faço a partir disso, né? Então, a função do socorro é restaurar. Então, nessa restauração, Emmanuel fala assim, é necessário reconhecer que todos somos suscetíveis de queda. Saibamos estender incessantemente compaixão e socorro onde estivermos, mas sem escárnio para com as nossas feridas, ou seja, sem ficar julgando, né? Sem a gente ficar se criticando, se culpando, como também sem louvor com as nossas fraquezas. Devemos continuar trabalhando e servindo cada um de nós no seu próprio lugar. Está aí um conselho amoroso do nosso Emmanuel, dizendo para a gente, olha, nós somos essa geração nova que precisa dar um salto para o mundo de regeneração através da compaixão e do socorro, quando estivermos sendo provocados, arrastados pelas nossas más paixões. A nossa virtude será e vai se dar em resistir a esses convites morais. Um abraço, amigos, até o nosso próximo encontro. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.